Hoje nós vamos começar nosso podcast com uma dermatologista bem especial. Ela está começando aqui no Fotona, a doutora Luísa Brugnara. Tudo bem, doutora? Tudo Prazer, bem, Gabi. bem-vinda ao Fotona. Obrigada. Vamos lá, quero que você conte toda a sua história, como que você começou na dermatologia, até a gente chegar no Fotona. Perfeito. Vamos lá. Eu sou mineira, mas eu já moro aqui em São Paulo, já tem mais de 6 anos. E eu fiz minha formação toda lá em Minas. Então, vim de uma família que meu pai era médico. Então, sempre percebi que eu queria ajudar as pessoas. E ao longo ali do período todo de escola, eu fui percebendo que na medicina eu ia conseguir ajudar as pessoas. Então, a partir dali eu entrei na faculdade, mas não tinha uma especialidade ali definida a seguir. E foi até um processo difícil para mim, porque a partir dos últimos anos, né, para quem não sabe, a gente fica rodando em várias especialidades. E aí eu já tinha passado por todas e não sabia ao certo que área que eu ia seguir, fui para terapia para tentar entender. Tinha feito estágios assim em áreas completamente distintas, então acho que isso me agregou muito também. Mas fui percebendo então que na dermatologia eu ia seguir nesse propósito de ajudar pessoas e que eu ia conseguir ter um cuidado contínuo com o paciente. Eu vi que especialidades cirúrgicas, por exemplo, que são muito resolutivas, você depois perde esse link, né? Perde esse contato. E eu não queria isso. Então, percebi que na dermatologia eu consegui a parte cirúrgica, a parte clínica, a parte estética, eu acho que obviamente depois me encantou ao longo do processo todo da residência, mas enfim. Então, fiz Federal de Juiz de Fora, depois fui para Belo Horizonte, fiz Santa Casa de Belo Horizonte, que foi um serviço assim que é o quarto serviço de dermatologia do país, então é antiguíssimo e a gente tem ali uma base muito sólida nessa parte toda de medicina clínica mesmo, né, de dermatologia clínica. Então, enfim, foram aí 9 anos de muito aprendizado e de muita base mesmo nessa medicina que é a medicina que eu realmente acredito que a gente não tira o foco do paciente, né? O centro o centro tem que ser o paciente, e aí quando a gente vai ainda para uma questão estética, a estética ela vem depois disso, né? Sim. E depois, doutora, que você fez toda essa parte da residência, você veio para São Paulo e já montou seu consultório. Como é que foi essa vinda para São Paulo? Isso, eu fiz minha formação, né, toda em Minas Gerais, e logo que eu terminei, eu resolvi vir aqui para São Paulo, porque eu queria me aprofundar, eu queria estudar mais. São Paulo é essa cidade, né, que pulsa e que realmente a gente percebe que as oportunidades chegam e a gente tem um conhecimento que é inicial que vem daqui. Então, fiz essa aposta de vir para cá e eu nunca me arrependi, assim. Eu acho que é isso. Gosto muito do meu estado, tenho pacientes hoje que são mineiras e é isso, a gente troca muito figurinha, sempre eu tô indo para lá quando dá, mas eu acho que São Paulo tem essa questão. A gente tem uma meritocracia aqui que ela é muito forte. Então, se você estuda, se você se dedica, você vai conseguir encontrar o seu lugar. Enfim, então a questão do encanto pela dermatologia estética, ela veio, obviamente, ao longo ali do processo todo da residência, mas até ao longo dessa minha jornada mesmo, já como uma médica formada e especialista, porque eu percebi isso, que não tem nada de fútil. Então, até abrindo aí, né, um parênteses, uma questão muito pessoal, eu também fui levar isso para terapia porque eu me achava menos médica por gostar da parte de De estética. estética. E achava que eu estaria sendo menos aproveitada por querer estudar e me dedicar para essa área. Então, foi uma coisa mesmo que eu tive que estudar e refletir muito a respeito, porque não é isso, né? Se a gente realmente traz essa ciência, traz esse conhecimento e faz de coração ali para o bem do paciente, isso é muito transformador. E é isso. Hoje eu sou muito realizada com o que eu faço. O que que a doutora tem de opinião em relação aos outros profissionais estarem invadindo também a área da medicina, de tudo estar voltado para a estética, de ter dificuldade de ver o paciente também, em alguns casos até de doenças. O que que a doutora acha em relação a isso? Sempre conto isso para os pacientes, porque lembro muito da época então que eu estava na residência e a gente tinha, né, obviamente, congressos com diversas aulas e eu tinha professores de décadas de experiência ali em cabelo, em unha, em pinta. E quando chegava então numa aula voltada para a questão de estética, estavam esses professores anotando e fazendo perguntas da mesma forma que a gente, né, num nível ali mais recente de aprendizado.
E aí eu fui entendendo que realmente a gente teve uma evolução muito grande nessa área da estética. Lógico que a gente tem aí tanto tecnologias quanto procedimentos que estão há décadas no mercado, mas a forma de elaborar, de conduzir, de realizar mudou muito, né? E houve realmente esse boom muito grande ali a partir de 2015, 2016, com essa evolução que existiu em secação de cadáver. Muita gente não sabe disso. E a partir da indústria, obviamente, né, que percebeu esse avanço, teve um incentivo muito grande. Se a gente for observar ali, dali a uns anos, houve a pandemia. Pandemia, estava todo mundo em casa, sem poder viajar, sem poder Se olhando na se câmera, olhando vendo a exatamente, papada, trabalhando vendo a ruguinha. de home office. E o nosso consultório teve esse crescimento, né, natural em função disso. E, obviamente, depois a gente foi percebendo isso, né? Houve realmente um- uma invasão, não tenho nem como dizer isso de outro termo nesse sentido, aumentou, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é com estudo comprovado, o número de complicações advindas desse meio estético. Porque é isso, né? Acho que as pessoas também entraram num looping de achar que é tudo muito simples, é tudo muito superficial, e não é bem assim. Então, hoje também a gente já vai vendo um outro público, que é um outro perfil de pacientes extremamente cautelosos, cuidadosos, que não querem se transformar, não querem virar outras pessoas. Então, até esse termo, né, de harmonização, eles detestam, eles têm, né, aversão a esse conceito. E também, ao mesmo tempo, tem muito receio de uma complicação, que é legítimo, é justo, né? Então, acho que até nesse ponto também, que bom, porque a gente está chegando no momento que as pessoas estão ganhando mais consciência ali. E é isso que você faz no seu consultório, até no seu Instagram está escrito, sem alterações, o paciente, ele é a versão dele, mas uma versão cuidada. Exato, eu acho que. E a gente vai se alinhando e o próprio paciente vai se identificando também com isso, né? Então, eu percebo que a gente, ainda mais isso como médica, uma formação então extensa, a gente tem uma responsabilidade muito grande para com o paciente, né? E a partir do momento que a gente está falando de estética, é isso. Examinei o paciente, não tem nenhuma lesão perigosa, não tem nenhuma condição de saúde que me exija um tratamento específico. O estético, ele é um a mais, né? Então, a gente não pode passar na frente da questão da saúde inicialmente. Isso tem que ser esse pilar ali principal. Mas que também não quer dizer que a gente não tem que fazer nada, que a gente, né, tem que envelhecer 100% sem nenhum artifício, que é isso. A gente tem muito conhecimento e muita tecnologia para ajudar o paciente a envelhecer bem. A gente percebe que as pessoas elas estão envelhecendo cada vez mais com qualidade de vida, Sim. né? Então, hoje eu atendo ali mulheres de diversas faixas etárias e às vezes, né, vamos colocar até numa idade mais madura, avançada, mas são avós, mas estão trabalhando, elas têm um dinamismo de vida. Homens também, foi um público que recentemente comecei a atender numa demanda muito maior. Então, já caiu esse tabu também, né, de que homem não pode Se realizar cuida. procedimento estético. E a gente percebe isso, eles querem se aparentar com esse externo, com essa aparência física bem alinhada com essa essência, ou com esse dinamismo de vida. E eu acho que isso é muito, muito legítimo, né? E com a evolução das tecnologias, a doutora já tem experiência com outras tecnologias. Como é que foi a escolha com o Fotona? Por que o Fotona? Legal. Voltando de novo para essa questão que a gente percebe desse mercado cheio de novidades e de procedimentos e tecnologias que às vezes a gente nem tem um respaldo ainda Sim. científico, porque a gente sabe disso também, né, Camila? Eu falo isso também com os pacientes, tudo que é bom dura tempo. Então, da mesma forma que o meu cuidado ele é de um objetivo de um planejamento, e a cada intervenção, a cada etapa, a gente vai vendo que o paciente está ganhando ali uma melhora. Quando a gente está falando, então, dessas tecnologias ou de procedimentos de uma maneira geral, para você ter uma consolidação no mercado, isso demanda tempo de estudo, né? Então, já estava há mais de ano pesquisando qual seria a nova tecnologia que eu ia trazer para a clínica, e é isso, a gente é bombardeado o tempo inteiro com novidades, com versões mais novas de tecnologia, e, né, talvez pode aparecer até um contrassenso, porque é isso. Então, eu fui para uma tecnologia que a gente já tem aí décadas de mercado e de consolidação no mesmo aparelho, né? Então, isso foi o fotono espectro, é o fotono espectro há décadas,
pensando exatamente isso, é nesse respaldo científico e nessa robustez de uma tecnologia que sabe me entregar resultado a partir do momento, então, que me dediquei ali a aprender sobre o aparelho. Sim, os estudos não param, né? A fábrica fica na Eslovênia, tem os estudos, mas nós temos outros Larras no mundo todo. Aqui no Brasil, fazemos parceria com os médicos também para fazer um novo estudo. Ah, mas eu tenho uma ponteira X, eu tenho um protocolo Y, por que não estudar? Então, eles não. É um equipamento já. Ah, tem mais de 60 anos, será que ele vai fazer essa entrega? Sim, os estudos eles vão evoluindo e eu continuo com o mesmo equipamento, com a mesma entrega, com os resultados excepcionais, e isso dá também um respaldo para o profissional. Exato, Não é o achismo. O paciente ele vai, ele confia no profissional, ele confia no equipamento, porque hoje em dia também as redes sociais, a internet está aí, eles podem buscar sobre a exato, tecnologia exato. antes de chegar no seu consultório. Mas chegar no consultório já com um protocolo definido é um pouco complicado, porque cada paciente é único. E esses estudos vão indo para cada área, para cada paciente. E é isso que a doutora vai ter no consultório. Vai avaliar o paciente como um todo. É um equipamento que você consegue fazer estética, mas você também consegue fazer saúde. Você também consegue melhorar um paciente num pós-cirúrgico, numa Hum. queimadura. Tudo isso ajuda no controle do Cabelo, né, a gente tem, cabelo. exato, É, a gama. todo mundo fala assim: ah, mas o fotono ele faz o 4D. Sim, ele faz o 4D. Mas às vezes nem o médico não tem tantos pacientes que procuram, por exemplo, para tratar uma verruga viral, uma onicomicose. Então, ele é um equipamento, uma tecnologia que você consegue abranger o paciente como um Exato, todo. exato. Então, assim, E com segurança, né, eu acho que e esse é o com ponto, né. segurança. Aconteceu alguma coisa, de repente a pele do paciente estava sensível. A doutora, como médica, vai saber tratar, vai saber conduzir e tem o respaldo científico. Exato. Não é o achismo. Eu acho que isso é um ponto também muito muito importante, porque é isso, que você comentou, o paciente vem com uma informação, porque tá aí, né, então nas redes sociais, ele vai buscar, mas essa é a questão também desse diferencial do operador dependente, né. Não adianta só estar uma máquina maravilhosa, incrível, se quem está operando não consegue, exato, fazer Fazer esse essa entrega. diagnóstico, né, avaliar ali o paciente, perceber esse endpoint clínico, porque esse é um ponto muito importante também, né? Tanto para entregar resultado quanto para a gente não ter ali nenhum tipo de complicação. O que eu percebo hoje, cada vez mais, os pacientes é isso, elas querem fazer um procedimento, mas elas querem tocar a vida, ainda mais aqui em São Paulo, nesse dinamismo todo, né? Então, não é para poder fazer um procedimento e precisar ficar em casa ali 2, 3, 4, 5 dias numa recuperação ali, não é bem por aí. Então, isso tudo tem que ser avaliado e realmente é na hora ali que a gente determina os parâmetros, o número de sessões, os protocolos que vão ser usados ou não, que a gente vai conseguir chegar nesse resultado, Aí eu né? falo que não tem uma receita de bolo, né? Exato, Cada exato, paciente vai ter o seu tratamento, sua é, indicação e o seu pós, né? Com os seus exato, cuidados. exato. Isso é complexo e a gente precisa estudar e aprender muito para poder fazer bem, né? Eu acho que isso Sim. também é outro diferencial da máquina. Por isso, quando a doutora adquirir o equipamento, você vai ter toda a empresa em conjunto com você para sempre. Exato. Isso Aí dá eu uma segurança muito grande para a gente. tô com dúvida, pode vir treinar. Ah, uma equipe nova. Outros Exato, profissionais vão trabalhar com equipamento na clínica. exato. Vem, faz o treinamento aqui na E empresa. outra questão também que eu acho que é um ponto hoje é isso, né? Nessa questão avassaladora que a gente vai vendo, da possibilidade que a gente tem de ir agregando as ponteiras àquela mesma máquina, Sim. né? Então, acho que isso também é uma outra questão, outro diferencial, e de novo com esse respaldo todo científico e de apoio técnico, que é realmente o que dá uma segurança muito grande para a gente, Sim. né? Em relação às ponteiras, eu sempre falo para o médico, pode comprar as ponteiras inicialmente, mas também conforme demanda da clínica, porque o que vem no equipamento, a doutora já vai conseguir trabalhar um paciente com completo. Conforme demanda, eu quero uma ponteira que entrega um pouquinho mais, eu quero uma ponteira mais rápida, que seria uma robótica. Então, a fotona sempre vai ter algo para você complementar. Existe hoje ponteiras que a gente utiliza para melhora de fibrose, tem a fotobiomodulação. Então, ele também acompanha uma evolução científica, uma evolução do mercado, mas com a mesma tecnologia. Exato. Eu acho que isso dá uma segurança muito grande para a gente.
como funciona na sua clínica? Hoje os contatos, a maioria é pelo WhatsApp. Sim. Como é que fica em relação às suas, secretárias, as suas assistentes, quando o paciente chega e manda uma mensagem? "Ah, eu quero fazer um protocolo X", ou "Eu quero fazer um injetável", ou "Eu quero fazer a tecnologia". Como elas agem e como a doutora treina até essas suas funcionárias para trazer para consulta? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande como médico, né, e foi isso que eu te sinalizei. Então, antes de injetora, antes de trabalhar com estética, eu sou médica. E eu quero ser médica desses meus pacientes. Então, por mais que essa informação chegue, às vezes o paciente já vem buscando, ah, quero realizar uma toxina, quero realizar o fotona, o paciente precisa passar em consulta comigo, porque vai existir toda uma avaliação para um planejamento ser ali montado. Muitas das vezes, essa informação chega, mas chega de forma fragmentada. Então, o paciente vai pesquisando, ele percebe que ele tem uma questão, né? Então, por exemplo, tem um sulco do bigode chinês marcando. E aí ele viu, pesquisou que preenchimento e fotona seriam, então, dois tratamentos que ele poderia realizar para essa região. E aí, quando a gente vai avaliar de fato o paciente, que a gente vai perceber que tudo bem, poderia fazer fotônico, poderia fazer preenchimento, mas se eu conduzisse de outra forma, o paciente tem um resultado muito mais natural e muito mais duradouro. Porque uma estruturação toda facial, ela precisa acontecer nessa moldura por um processo de envelhecimento. E cabe a mim, obviamente, explicar isso para o paciente, porque, de novo, né, a responsabilidade é minha, o paciente não tem como saber disso. Então, quando a gente ocupa desse tempo para imbuir o paciente desse conhecimento, o processo ele vai de forma muito mais fluida posteriormente. Porque aí, de fato, ele entende o que ele precisa, a gente traduz esses desejos de imagem, porque então é isso, né? Então, o que que representa um bigode chinês? Representa um ar de cansado, uma boca caída vai dar um ar de mais triste, um semblante pesado vai dar essa sensação de que é uma pessoa brava. Então, eu que preciso traduzir esse desejo de imagem em questões ali anatômicas, prever o processo de envelhecimento, como é que vai acontecer, Entender o paciente. entender como que ele está motivado a realizar aqueles procedimentos, né? Porque pode ser isso, exatamente o paciente que vai preferir uma tecnologia, o outro que já não tem tanto receio assim do injetável, para montar esse plano e a gente conduzir isso de uma forma que lá no final ele vai ter um resultado e vai seguir uma manutenção. E às vezes a queixa dele, por exemplo, é o bigode chinês, mas na consulta não é, às vezes, o bigode chinês. Exato. Para Ou que ficar chama mais mais harmônico, tem que atenção. fazer um outro procedimento Exato, ou cuidar de uma outra área para cuidar desse paciente como um todo. exato, Existe uma queixa, mas existe uma avaliação completa, né? Uma exato, consulta bem completa desse paciente. exato. E doutora, pensando no Fotona, o que que você espera daqui a alguns anos com o equipamento, cuidando do seu paciente como completo? Qual o seu posicionamento? Eu acho que é isso, voltando para essa história de conversar sobre essa tendência dos últimos anos. Cada vez mais o paciente tem percebido a importância da qualidade de pele para esse bem-estar estético, né? E se sentir bem e perceber que ele está bem com a idade que tem. E eu, como dermatologista, vou colocar isso também como uma peça-chave desse tratamento, né? A qualidade de pele, ela é, sim, importante. E o fotona, obviamente, a gente consegue atuar em várias camadas. Então, quando a gente fala muito desse conceito do 4D, que foi realmente o que difundiu o As fotona, né? E o dimensões. diferencial é isso, né? A gente conseguir tratar várias camadas e, obviamente, com isso trazer um tratamento com resultado muito mais complementar. É, esse tratamento de superfície, então a gente conseguir melhorar poro, melhorar textura, melhorar mancha, melhorar vaso, tirar pequenas lesões ali, isso realmente para mim é muito importante. E acho que o paciente também cada vez mais tem valorizado isso, né? Percebo muito um perfil de paciente minha que não quer ficar refém de maquiagem em excesso. Elas querem estar bem com protetor com cor, com maquiagem leve, de novo, né, são pacientes isso muito dinâmicos, estão o tempo todo, tem viagem, tem compromisso, vão aparecer em vídeo também. Então, essa questão da pele tá boa, sem estar realmente o tempo todo ali parecendo que o procedimento está denunciável. Acho que esse é outro lado também, as pacientes, elas não querem aparentar que estão fazendo procedimentos, ou realmente é isso, essa transformação, ela tem que ser uma coisa suave, ali, que só Natural. enalteça essa beleza, exatamente. Então, acho que é isso, tô muito feliz pela compra do Fotona nesse sentido, porque eu tenho certeza que é uma máquina que vai entregar esse resultado para os pacientes. E daqui 5 anos?
Daqui 5 anos, vamos lá. Eu sempre tive muito isso de colocar o paciente no centro. Então, cada crescimento meu vai sendo embasado nessas minhas pacientes. Então, isso foi desde o momento então que eu optei pela construção da clínica. Cada espaço eu ia pensando em algumas pacientes, falando, a paciente tal vai gostar disso daqui. A paciente tal vai gostar daquilo ali. Ah, tenho pacientes, é isso, homens que são muito altos. A minha maca tem que ser uma maca grande, tem que ser uma maca larga. Tudo pensado Então é nisso. tudo pensado neles. Então, de novo, a compra do Fotona foi pensada para eles. E as próximas tecnologias, ou todos os congressos que eu realmente vou e vou estudar, é com esse objetivo. É para como eu posso melhorar ainda mais essa jornada que o paciente tem ali comigo, né? Porque isso que é o mais rico para mim da dermatologia. A gente participa de momentos únicos na vida de cada paciente. Então, tem pacientes que é isso, eu acompanhei o casamento, agora é isso, já tiveram o primeiro filho, então agora voltando dos tratamentos, porque tiraram ali o período do puerpério, pacientes que às vezes as filhas vão então se formar, pacientes é isso, que estão no segundo casamento, que estão agora de novo tendo filhos, então percebem isso, que eles querem se renovar, e porque é isso, estão com uma vida ainda muito ativa e buscam os tratamentos. Então, é isso, assim, acho que é muito maravilhoso a gente participar desses momentos fundamentais ali da vida de cada paciente e acompanhando ele ao longo da vida mesmo. Pensando nesses 5 anos que a doutora comentou, e até mais, aí 20 anos ou 30 anos, Ainda vai ter fotógrafo. ainda vai ter o Fotona, ainda vai estar lá com as suas ponteiras, os protocolos e a evolução dos tratamentos. É, como a doutora acha que vai te agregar em relação aos estudos? Porque eu vi que você gosta muito de estudar. Pensa em montar um protocolo específico seu, e conta. Eu acho que isso também foi um diferencial na escolha de qual empresa se associar, né? E a gente que é isso, vai ter esse viés muito científico do estudo, isso para a gente traz uma segurança muito grande. E, obviamente, né, a partir do momento que aquilo ali consegue ser respaldado, traz uma segurança ainda maior. Então, lógico que é isso, de novo, né? O que é bom demora tempo. A gente tem que realmente ter muita segurança ali do que está fazendo, ter um domínio muito grande dessa física do aparelho. Mas, óbvio, sim, esse é um desejo, um sonho. Porque é isso, a gente percebe que a partir de uma tecnologia que ela é muito robusta, entrega ali o que promete, basta a gente realmente ter um domínio ali intelectual de estudar e conseguir ali trazer essa versatilidade ainda mais em cima dos protocolos, né? E de tudo que você viu, você já tem algum em mente? Eu tenho pacientes que a gente está tendo uma demanda muito grande para essa área de pálpebra. E muitas das vezes pacientes ou que já fizeram uma cirurgia de blefaro ali há anos atrás, ou até de pacientes muito jovens que já entendem essa questão e sabem que não vai melhorar sozinho. Então, que fantástico seria, né? E será se a gente conseguir cuidando ali daquela área, melhorando o aspecto daquela pele para que o paciente nem precise, em algum dado momento, recorrer a uma cirurgia. Doutora, pensando no paciente como um todo, agora a gente falou muito de face, e autoestima também do paciente. Existe algum outro protocolo que a doutora tem na clínica e que vai acrescentar com o Fotona para melhorar mais essa autoestima? É só face que a doutora trata? É corpo, capilar? Uhum. Isso é um outro diferencial da máquina, que a gente não vai se resumir só a rosto, pescoço, colo, né? A gente consegue abranger ali áreas corporais, e a questão do cabelo também, eu acho que é um ponto bem diferencial. Lógico que a gente pode entrar em questão até isso, né? Questão funcional ali de corpo, rejuvenescimento íntimo, mas um ponto que eu tenho observado, assim, desses últimos anos para cá, é esse crescimento exato do tratamento corporal e do tratamento capilar. E aí, falando primeiro um pouquinho dessa parte do capilar, às vezes a gente tem pacientes que já fizeram um transplante, ou não querem, ou não podem tomar certas medicações ali, ou mulheres mesmo que vão se percebendo nessa fase aí de menopausa que o cabelo tá afinando. A gente sabe disso, né? Existe essa senescência do fio. Então, se a gente envelhece rosto, por que que não envelheceria o cabelo, né? A pele envelhece também. E de muitos anos para cá aumentou muito, né? Esse índice de queda capilar, nos outros pacientes. Tratamento, né? Isso tem a questão toda de dano químico, térmico que a gente faz, né? Então, realmente, é isso. Nenhuma paciente tão mais velha assim, nem tá na menopausa, mas já sente esse dano, né? Sim. E, obviamente, com a tecnologia do fotona no laser, a gente consegue isso, melhorar
essa qualidade desse fio por estimular ali um novo crescimento, né? Então, isso é muito interessante. E o corporal é isso que a gente observa também. Saiu um pouco desse período só, épocas final de ano, carnaval, para tratamentos que a gente realiza ao longo do ano. A paciente hoje ela entende que ela tem que começar o tratamento corporal muito antes do período de festas, né? Ou de Total. alguma viagem, É. específico de viagem. E acho que até de uns anos, né, agora e para o futuro, a gente vai ver uma diferença maior ainda em função das medicações, né? Então, realmente, a gente já percebeu que são eficazes, então contribuem muito para essa questão do emagrecimento, mas muitas das vezes é isso, né? Você vai vir com uma flacidez associada, que a gordura, querendo ou não, ocupa espaço. E aí, se você emagrece e não trata aquela qualidade de pele, voltando para esse assunto, você vai ter uma pele ali que vai estar realmente molinha, craquelada, e aí o visual no espelho, que é o que o paciente quer, é falar, tá bom, mas ainda não cheguei lá, né? Sim. Antes eu estava com uma questão de peso, ok, já resolvi esse ponto, Agora tem mas que resolver agora... outro Exato, ponto. exato, E agora, nessa moda do Mondial, os pacientes estão tendo queda capilar, está tendo muita exato, flacidez, a exato, parte ginecológica também, a parte externa, feminina, também exato. está tendo bastante flacidez. E é importante isso ser divulgado, né? Até por isso, porque aí muitas das vezes ele consegue se preparar ao iniciar a medicação, ou antes até, para realmente não ter esses efeitos colaterais que não vão ser tão bem-vindos assim, e só depois começar esse tratamento, né? E em relação ao capilar, doutora, também o fotona dá para ser feito em criança. Não dói, é um tratamento tranquilo. Então, você consegue tratar várias idades do paciente. Então, nesses casos de criança, também é super confortável para a criança e para a mãe, né? Que a mãe acompanha, fica tensa, até pelo caso de alopecia, a mãe já sofre muito, até acho que até mais que a criança. Então, acho que dá para abordar aí como um todo o paciente. Doutora, como é que está essa expectativa para a chegada do equipamento? E pensando nos seus pacientes, já tem algum paciente ali que você já comentou, já fez um pré-lançamento? Como é que tá lá na clínica? Então, eu tô estudando fotona desde o ano passado, né? E é isso, eu já fiz alguns treinamentos, ainda tem alguns treinamentos a vir, e confesso para você que tá um pouquinho difícil de manter O o segredo. segredo, exato. Para algumas eu já fui dando alguns spoilers. Tem algumas pacientes, é isso, né, que vão ter uma indicação excelente do aparelho, então realmente, né, precisei comunicá-las, mas é isso, assim. Então, o aparelho está chegando para agregar e para somar no que a gente já oferece lá na clínica, pensando nas minhas pacientes atuais. E como eu tinha explicado para vocês, nunca existe uma inversão no sentido de precisa existir uma indicação médica, né? Então, eu nem acredito que ninguém mereça um fotona. Acho que todo mundo merece um fotona. Mas é nessa consulta que a gente vai conseguir perceber qual é o momento certo daquela tecnologia entrar e agregar ainda mais. Então, acho que isso precisa ficar muito claro. E as minhas pacientes já sabem disso e, obviamente, essa relação de confiança que se estabelece ali. Elas sabem que eu não vou indicar um procedimento somente por indicar, ou porque é isso, é uma tecnologia nova que está chegando, né? Então, acho que todas merecem fotona, e ali no desenrolar ali do planejamento a gente vai conseguir saber em qual momento que o fotona vai chegar. E você me perguntou também dessa questão, né, das expectativas, são obviamente altíssimas. Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque eu estou falando do futuro, porque o fotona já chegou na clínica, as minhas pacientes em primeira mão já ficaram sabendo da chegada da tecnologia e agora que a gente está fazendo aí essa divulgação nas redes sociais para todo mundo. Obrigada, doutora. Foi ótimo o podcast. Eu que E agradeço. nós vamos ver a doutora muito aqui no Fotona. Eu que agradeço. Boa sorte lá. Muito obrigada. Obrigada.